Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês justamente então a situação da Rússia pós-revolução. Nas aulas anteriores eu trabalhei o fim do absolutismo na Rússia, que era representado pelo czar Nicolau II. Trabalhei o processo revolucionário que envolveu a Rússia em 1917, né? E que naquele ano aconteceram praticamente duas revoluções. Uma em fevereiro, que foi conhecida então como a Revolução Menchevique, que foi quando justamente o czar foi afastado do poder e um grupo de políticos ligados à burguesia assumiu o poder. Em outubro aconteceu um novo golpe, que é justamente quando a ala mais radical, que queria um processo revolucionário mais que mexesse mais com as reivindicações, que estivesse mais ligada com as reivindicações populares, né, que foi conduzido pelos bolcheviques. Aqui eu coloquei para vocês aqui duas imagens, a de Lenin e a de Julie Martov, que eram basicamente os intelectuais do movimento bolchevique. Martov ele esteve na condução do processo revolucionário, porém, com o passar do tempo, ele começou a observar o radicalismo em que as coisas estavam sendo conduzidas e, aos poucos, ele foi sendo afastado do movimento revolucionário. É conhecido como um dos grandes intelectuais do processo de revolução na Rússia em 1917. O segundo é Lenin, né, que é justamente o mentor que conduziu o processo revolucionário e tomou o poder na Rússia. Essa imagem aqui é a imagem então justamente de Lenin, ele justamente expulsando a monarquia, a burguesia, certo? Da Rússia. Porém, isso vai gerar um problema, porque a Rússia ela foi um país que esteve destruída, completamente destruída. Após a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, né, ocorreu uma guerra civil, né, uma guerra civil, em que os bolcheviques formaram um exército conhecido como Exército Vermelho, né, liderado por Trotsky, que era o articulador ali das operações militares, e o grupo ligado aos capitalistas, né, com apoio externo, inclusive, tentaram justamente barrar o processo revolucionário, formando um exército, né, que levou a Rússia a uma guerra civil. Conhecido também, esse exército era conhecido como o Exército Branco. E o que acontece? Após 3 anos de guerra, prestem bem atenção, a Revolução Russa foi em 1917. Os anos seguintes, os 3 anos que se seguem, vai ser justamente uma guerra civil. E a Rússia ficou completamente arrasada. Basicamente, né, para tentar reconstruir o país, Lenin criou uma série de programas, né, que visavam investimentos estatal na economia, porém isso dependia de muito capital. E riquezas, digamos assim, capital era que a Rússia não tinha, ela estava completamente esgotada, fábricas destruídas, tudo. Era necessário Lenin atrair capital externo, né, e permitir um desenvolvimento do capitalismo, porque o capitalismo é um sistema econômico de geração de riquezas, né? E aí o que acontece? Entre 1921 e 1928, a Rússia inicia um processo de recuperação econômica, né, que permite uma certa liberdade econômica para o sistema capitalista, certo? Dando uma maior liberdade de investimento, permitindo que o pequeno e médio empreendedor, né, ele tivesse uma certa liberdade econômica. Isso, né, isso é um tanto que é contraditório, porque justamente os revolucionários queriam estatizar tudo, que o Estado ele fosse responsável por tudo, as riquezas, ninguém fosse capaz de gerar riquezas e simplesmente o Estado fosse o detentor de todos os recursos do país. Isso aí é uma ideia muito perigosa, que você cria um super-estado, né? E aí vem a pergunta, né? Quem controla esse estado? É uma meia dúzia de burocratas. Será que esses homens eles são incorruptíveis? Fica a pergunta, né? Bom,
E aí Lenin, tentando recuperar a economia da Rússia, permitiu uma maior liberdade de comércio interno, né? Tudo bem controlado, pessoal, né? Livre produção agrícola para justamente permitir uma maior produção, certo? Liberdade de salário, autorização para o funcionamento de empresas particulares, controle do Estado russo sobre setores vitais. Aí aqui, ó, ele permite nesses 5 pontos anteriores, ele permite uma liberdade, porém uma liberdade limitada. A parte central, né, eu poderia dizer que o grosso da economia mesmo, era tudo controlado pelo Estado. Setores como comércio exterior, sistema bancário, grandes indústrias de base, estava tudo nas mãos do Estado. Bom, lembrando que todo processo revolucionário ele acontece com o ideal de democracia. Porém, como a gente vê sempre, né, pode observar ao longo da história, todo revolucionário, em nome da democracia, ele faz tudo, mas porém, quando chega no poder, ele instaura uma ditadura. Foi assim em Cuba, né? O exemplo mais recente, na Venezuela, todo movimento comunista que se diz, ou até socialista, né? Como aqui o mais comum, eles que dizem lutar pelo pobre, pelo povão, né? Logo que chega ao poder, o que acontece? O primeiro aspecto é a implantação de uma ditadura, torna-se partido único. Então a primeira coisa, não diria nesse termo, diria assim, o primeiro ponto que vem morrer de ideal com esses processos revolucionários é a democracia. A população ela participa do processo revolucionário até certo ponto. Né? Então, observe bem aqui, você poderia me perguntar, mas não está tendo eleição aqui, ó, esse tópico aí? Não, pessoal, isso aqui é a eleição interna, dentro do partido, só entre ali os escolhidos, né? Só entre burocratas, o povo não participa disso, beleza? E aí ocorre em 1922 a criação da União Soviética, tudo sobre o lema, né, e orientação de ideais marxistas, né, em que os sovietas eles passam a ter uma espécie de poder legislativo, tudo controlado, né, pelo líder. Nesse ano aí ainda é Lenin, mas logo vai passar para Stalin. O que acontece? O Partido Comunista passa a controlar efetivamente a União Soviética. Né? E como é que ele controlava a União Soviética? Em 3 etapas. Primeiramente, ele escolhia as novas elites que que irão compor os quadros da nação, educá-las para formações de direção. Então o que acontece isso? Justamente as pessoas que iam ocupar cargos estratégicos, né, elas eram escolhidas a dedo porque tinha que repetir os ideais do Partido Comunista. Segundo ponto, controlar órgãos estatais, todas as grandes empresas, toda a estrutura burocrática do governo era controlada, né? E constantemente as pessoas eram espionadas para saber se elas realmente eram fiéis ao Partido Comunista, certo? Terceiro lugar, manter os dirigentes em contato direto com as massas, ou seja, o povão, assegurando que cada fração da população, né, a cada um, né, a difusão das diretrizes vindas de cima de homem, do partido. Né? Então, o que o partido decidia era passado para os diretores, para as pessoas que controlavam os órgãos estatais, e essas pessoas estavam em contato com a população que reproduzia as determinações do partido. Bom, em 1924, Lenin morre e inicia uma disputa entre Stalin e Trotsky para saber quem era que ia se tornar o próximo líder da União Soviética. Dessa disputa, Trotsky ele sai perdedor, Stalin sai vencedor e eles tinham ideias diferentes, né? Enquanto que Trotsky queria que a revolução ela se expandisse para outros países, Stalin não. Stalin ele defendia a ideia de que o socialismo devia ser
devia crescer e se organizar na União Soviética, e a partir dali era que ia exportar esse ideal para outros locais do mundo. Então, o que vai acontecer com Trotsky, que ousou fazer oposição a Stalin nesse país, né? Simplesmente isso aqui, pessoal, ó. Trotsky, né, que é uma foto de Trotsky, né, ele foi assassinado no México em 1940, né, vítima de uma machadada. Stalin colocou um agente da KGB, né, que se infiltrou na casa onde Trotsky morava, tornou-se empregado da casa, ganhou toda a confiança, né, e aí veio a ordem de Moscou, né, que matasse Trotsky. O camarada foi lá e deu uma machadada em Trotsky. Tá aqui as fotos. E aí tá aí, ó, o stalinismo se estabeleceu na Rússia entre 24 e 53, 1924 e 1953. Quais as características do stalinismo? Ditadura totalitária, foi um dos maiores ditadores do século XX, certo? Eliminando todo e qualquer opositor. Tá aqui, o maior opositor dele, olha o que aconteceu com o cara, né? E praticando, né, perseguições, prisões, torturas. Enquanto isso, para o povo que estava lá na Rússia, né, Stalin era um deus, né? Então existia uma grande burocracia estatal, controle do ensino, então era ensinado que a Rússia era o maior país do mundo, era o país que estava progredindo, só tinha prosperidade. Culto ao líder, ou seja, que observe bem aqui a imagem, né, de Stalin aqui sendo cultuado pelas pessoas, certo, pessoal? Lembrando que nesses países não existia, era proibido prática religiosa. Então o culto é ao líder político, né? Uma forte propaganda, né? E essa expressão aqui, russificação, né? Justamente porque a União Soviética ela vai entrar em outros países, vai anexar outros países. Ela cresce muito a partir de 1922 e vai justamente influenciar culturalmente e impor sua cultura nesses países. Um dos países que mais vai sofrer vai ser a Ucrânia, né? Olhe como os adversários políticos de Stalin eram tratados. Isso aqui é uma caricatura de Trotsky, né? Mostrado aqui como um monstro, o povo todo assustado, né? E Stalin era sempre mostrado como um grande protetor, um grande líder, apontando, né, para onde o desenvolvimento está, o progresso. Bem, então o que acontece? Esse controle era nos mais diferentes aspectos, nas artes, né? na educação, as funções didáticas, e sempre mantendo o povo submisso, colocando também um grande nacionalismo para justamente a população ter orgulho da União Soviética, né? E tudo isso, né, era fazendo com que a população assimilasse então esse progresso da União Soviética. Discutir sobre o que estava acontecendo, prisões, torturas, isso era proibido, né? Bom, então em 1928 aí Stalin estabelece o fim das NEPs, as novas políticas econômicas, e estabelece a planificação da economia, coletivização agrícola. Então isso aqui vai resultar então que Stalin ele vai simplesmente confiscar a produção agrícola. Muitos países que faziam parte da União Soviética passaram fome. Vocês podem dar uma pesquisada aí, deixa eu ver aqui, no nome Holodomor, que é justamente a fome na Ucrânia. Deixa eu ver aqui se um instante aqui, pessoal. Veja só, essa imagem aqui uma homenagem, né, às pessoas, milhares de pessoas que morreram de fome na Ucrânia, certo? Que a Ucrânia, a Rússia, a União Soviética chegou lá e simplesmente impunha uma situação que os produtores rurais, porque a Ucrânia é característica de uma grande produtora agrícola, né? E impôs que as pessoas confiscou a produção agrícola, né, dos fazendeiros, né? E por causa disso, milhares de pessoas, né, um número superior a 14 milhões de pessoas morreram de fome por inanição. Esse crime contra a humanidade é conhecido como Holodomor, quando vocês quiserem pesquisar, né? E quanto à perseguição política, eu vou indicar o livro de Alexander Solzhenitsyn, O Arquipélago Gulag. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Valeu!